Prova da Escola Naval de 2019. O enunciado da questão 19 diz que nós tínhamos uma lista de números inteiros positivos começando no 1 e terminando num número desconhecido que está representado por n. E aí um desses números foi suprimido. Após essa supressão foi feita a média aritmética com os números que restaram, com os n-1 números restantes. E o resultado obtido para essa média aritmética foi 16,4. Nosso objetivo é, primeiro, descobrir onde essa lista termina, ou seja, qual é o valor de n. Em segundo lugar, descobrir qual o número que foi suprimido, que no enunciado está representado pela letra P. Eu quero começar combinando algumas coisas. Eu vou representar por M1 a média aritmética caso o número suprimido tenha sido 1. Perceba aí que o numerador contém quase todos os números da nossa lista, exceto 1. E eu estou dividindo essa soma por n-1, porque essa é a quantidade de números que restou. De forma análoga, eu vou chamar de M2 a média aritmética caso o número suprimido tenha sido 2, M3 a média aritmética caso o número suprimido tenha sido 3 e assim por diante até o Mn, que será a média obtida caso o número suprimido seja o n. Então, a primeira coisa que eu preciso notar aí é que o maior desses valores é o M1. O M1 é o maior de todos e o menor de todos é o Mn. Por quê? Observa que o numerador do M1 só não tem o número 1 da nossa lista, ao passo que o numerador do M2 não tem o 2, ele recebe o 1 de volta e perde o 2. Portanto, o numerador de M2 é uma unidade menor do que o numerador de M1. Da mesma forma, o numerador de M3 é uma unidade menor que o numerador de M2 e 2 unidades menor do que o numerador de M1. Então, eu posso afirmar que M1 é maior do que M2, que por sua vez é maior do que M3, e isso continua até chegar na menor de todas, que é o Mn. Em particular, vão nos interessar as extremidades dessa lista, o M1 e o Mn. Para calcular o M1, eu primeiro vou aplicar a fórmula da soma da PA no numerador, e depois eu vou dividir por n-1. Então, eu vou ter que somar o primeiro com o último, n mais 2. Vou multiplicar pela quantidade de números que está sendo somada. Vou dividir por 2. Mas como isso é uma média, eu tenho que dividir esse resultado por n-1. Perceba que o n-1 vai ser cancelado e a resposta vai ser n mais 2 sobre 2. Essa resposta pode ser representada assim, n sobre 2 mais 1. Vamos fazer a mesma coisa por Mn. Somo o primeiro com o último, isso vai dar n. Multiplico pela quantidade de termos, n menos 1. E para fazer a média, divido por n menos 1. Já faltou dividir por 2. Então, o resultado aqui vai ser n sobre 2. E aí, o fato é que o 16,4, se não for o n sobre 2, se não for o n sobre 2 mais 1, ele estará entre esses dois valores. Então, vamos fazer uns testes agora, sabendo de todas essas coisas. Vamos imaginar que o n seja igual a 30. Nesse caso, a extremidade superior lá do... Vamos começar pela inferior. A extremidade inferior do nosso intervalo, ou seja, n sobre 2, será igual a 15. E a extremidade superior, n sobre 2 mais 1, será 16. Isso é fácil de fazer porque o n é um número inteiro positivo. Então, eu vou escolher um número inteiro positivo. Nesse caso, eu escolhi o 30. Perceba que o 16,4 não se enquadra nesse intervalo,
que começa no 15 e termina no 16. Portanto, a conclusão é de que o n não pode ser 30. Vamos avançar um pouquinho e tentar o 31. Se eu fizer isso, a extremidade inferior do intervalo é 15,5. E a do superior, a extremidade superior é 16,5. Perceba que o 16,4 cabe nesse intervalo. Portanto, o n pode ser 31. Mas vamos testar, porque pode ser que algum outro número dê certo também. Vamos testar o 32. Nesse caso, a extremidade inferior é a metade, que é 16, e a extremidade superior é 17. Portanto, o intervalo vai de 16 até 17. Como o 16,4 está dentro desse intervalo, o n não só pode ser 31, como pode ser 32, a priori. Vamos avançar mais um pouquinho e tentar o 33. Nesse caso, a extremidade inferior é 16,5 e a extremidade superior 17,5. Perceba que o 16,4 não está mais nesse intervalo, o que quer dizer que o 33 não serve. Portanto, a gente ficou entre o 31 e o 32. Para matar esse problema, descobrir se de fato o n é 31 ou 32, eu preciso entender o seguinte: cada vez que eu dou um salto, quando eu pulo do M1 para o M2, a gente já viu que essa média diminui. Agora eu quero que você entenda o quanto ela diminui. Nós falamos agora há pouco que o numerador é reduzido de uma unidade, mas não esqueça que há o numerador, n-1. Portanto, quando eu saio do M1 e pulo para o M2, a média aritmética é reduzida desse valor aqui, 1 sobre n-1. E quando eu pulo do M2 para o M3, o resultado da média é novamente reduzido de 1 sobre n-1. Ou seja, se eu pular do M1 direto para o M3, a média será reduzida de 2 sobre n-1. Portanto, se eu pular do M1 para o MP, que é a média, caso o número suprimido tenha sido P, que é esse que a gente quer encontrar, o valor na redução será de P-1 sobre N-1. Portanto, o MP, vamos escrever isso, o MP é o M1 suprimido de 1 sobre M-1, P menos 1 vezes. Só que o MP é o 16,4. O M1 é N sobre 2 mais 1. E eu vou suprimir isso de P menos 1, N menos 1. Se o N for 31, cada um desses saltos que eu vou chamar de passo e que a gente representou por 1 sobre n menos 1, cada um aqui não tem. Aqui não tem, aqui não tem. Mas aqui o passo será de 1 sobre 30. E aqui o passo será de 1 sobre 31. Então eu vou testar para ver se dá certo para o 31 e para o 32, com cada um desses dois passos. Então vamos fazer o seguinte. Se o n for 32, eu posso afirmar que 16,4 é igual à extremidade superior, que é 17, menos P menos 1 sobre 31. E aí, se eu tento resolver isso aqui, eu vou encontrar o P. Só que o P aqui não será um número inteiro. Pode fazer aí que ele não será um número inteiro. O que nos garante que o N não é o 32.
Vamos agora testar o 31. Nesse caso, 16,4 é igual à extremidade superior do intervalo, que é 16,5, menos P menos 1 vezes o meu passo, que é de 1 sobre 30. Se você tentar resolver essa equação, você vai achar o P. Você vai ter 0,1, vamos escrever isso devagar aqui, P menos 1 sobre 30 vai ser igual a 0,1. Portanto, P menos 1 será igual a 3 e o P será igual a 4. Ou seja, a nossa lista vai do 1 ao 31 e o número suprimido é o 4. E o problema pede, o módulo de P-N, ele faz esse pedido exclusivamente para você não ficar testando os números, para dificultar o teste. Então, basta fazer a diferença entre esses números e achar o módulo. A diferença de 31 para 4 é 27. Na verdade, P-N será menos 27, que modulado vai dar 27. Resposta é a letra A.